O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. On. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. 8º dia de batalha. Continuação. Capítulo 95. Ghatotkasha destroça exército perto do pôr do sol como uma ilusão. Sanjaya disse, vendo suas próprias tropas mortas, o rei Duryodhana, então excitado com cólera, avançou em direção a Bhimazena, aquele castigador de inimigos. Pegando um arco grande cuja refulgência parecia aquela do raio de Indra, ele cobriu o filho de Pandu com uma chuva grossa de setas. E cheio de raiva, e mirando uma flecha em forma de meia-lua afiada alada com penas, ele cortou o arco de Bhimazena. E aquele poderoso guerreiro em carro, notando uma oportunidade, rapidamente mirou em seu adversário uma flecha afiada capaz de fender as próprias colinas. Com aquela flecha, aquele guerreiro de braços fortes atingiu Bhimazena no peito. Profundamente perfurado por aquela flecha, e extremamente atormentado, e lambendo os cantos de sua boca, Bhimazena de grande energia se agarrou em seu mastro de bandeira enfeitado com ouro. Contemplando Bhimazena naquele estado triste, Ghatotkasha se inflamou com fúria como uma conflagração que a tudo consome. Então muitos poderosos guerreiros em carro do exército Pandava, encabeçados por Abhimanyu e com cólera gerada em seus peitos, avançaram no rei gritando ruidosamente. Vendo eles assim avançando para a luta cheios de cólera e em grande fúria, o filho de Bharadvaja, dirigindo-se aos poderosos guerreiros em carros do teu lado, disse essas palavras: vão rapidamente, abençoados sejam vocês, e protejam o rei. Afundando em um oceano de angústia, ele está em uma situação de grande perigo. Esses poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, esses arqueiros formidáveis, colocando Bhimazena em sua chefia, estão avançando em direção a Duryodhana, atirando e arremessando diversos tipos de armas, resolvidos a obter sucesso, proferindo gritos terríveis, e amedrontando os reis no seu lado. Ouvindo essas palavras do preceptor, muitos guerreiros do teu lado encabeçados por Somadatta avançaram sobre as tropas Pandava. Kripa e Borisravas e Salya, e o filho de Drona e Vivingsati, e Chitrasena e Vikarna, e o soberano dos Sindhus, e Vryadvala, e aqueles dois arqueiros poderosos, isto é, os dois príncipes de Avanti, cercaram o rei Kuru. Avançando somente 20 passos, os Pandavas e os Dhartarashtra's começaram a atacar, desejosos de massacrar uns aos outros. O poderosamente armado filho de Bharadvaja também, tendo dito aquelas palavras para os guerreiros Dhartarashtra, esticou seu próprio arco grande e perfurou Bhima com 26 setas. E outra vez aquele poderoso guerreiro em carro rapidamente cobriu Bhimazena com uma chuva de setas como uma massa de nuvens, derramando torrentes de chuva nos leitos da montanha na estação chuvosa. Aquele arqueiro poderoso Bhimazena, no entanto, de grande força, rapidamente perfurou em retorno com 10 flechas no lado esquerdo. Profundamente perfurado com aquelas flechas e extremamente atormentado, ó Bharata, o preceptor, enfraquecido como ele está com a idade, sentou-se de repente no terraço de seu carro, privado de consciência. Vendo ele atormentado dessa maneira, o próprio rei Duryodhana, e Asvatthama também, excitados com cólera, ambos avançaram em direção a Bhimazena. Vendo aqueles dois guerreiros avançarem, cada um como Yama como ele se mostra no fim do Yuga, Bhimazena de braços fortes, pegando rapidamente uma massa, e pulando de seu carro sem perda de tempo, permaneceu imóvel como uma colina, com aquela massa pesada parecendo a própria massa de Yama, erguida em batalha. Contemplando-o com massa assim erguida e parecendo por conta disso com a Kailasa cristada, o rei Kuru e o filho de Drona avançaram em direção a ele. Então o próprio Bhimazena poderoso avançou impetuosamente naqueles dois principais dos homens, assim avançando juntos em direção a ele com grande velocidade.
Vendo avançando em fúria e com expressão terrível no rosto, muitos poderosos guerreiros em carros do exército Kaurava procederam rapidamente em direção a ele. Aqueles guerreiros em carros, encabeçados pelo filho de Bharadvaja, impelidos pelo desejo de matar Bhimazena, arremessaram em seu peito diversas espécies de armas, e assim todos eles juntos afligiram Bhima de todos os lados. Vendo aquele poderoso guerreiro em carro assim afligido e colocado em uma situação de grande perigo, muitos poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, encabeçados por Abhimanyu, e preparados para sacrificar a própria vida preciosa, avançaram para o local, desejosos de resgatá-lo. O heróico soberano do País Baixo, o amigo querido de Bhima, Nila, parecendo com uma massa de nuvens azuis, avançou no filho de Drona, cheio de ira. Um arqueiro formidável, Nila sempre desejou um combate com o filho de Drona. Alongando seu arco grande, ele perfurou o filho de Drona com muitas flechas aladas, como Sakra nos tempos passados, ó rei, perfurando o invencível Danava Viprashit, aquele terror dos celestiais, que, movido por raiva amedrontava os três mundos com sua energia. Perfurado da mesma maneira por Nila com suas flechas bem disparadas aladas com penas, o filho de Drona, coberto com sangue e muito atormentado, estava cheio de fúria. Estirando então o seu arco grande, de som alto como o ribombar do trovão de Indra, aquela principal das pessoas inteligentes colocou seu coração na destruição de Nila. Migrando então umas poucas flechas brilhantes de cabeças largas e afiadas pelas mãos de seu forjador, ele matou os 4 corcéis de seu adversário e derrubou também seu estandarte. E com a 7ª flecha ele perfurou o próprio Nila no peito. Profundamente perfurado e muito atormentado, ele se sentou no terraço de seu carro. Vendo o rei Nila, que parecia com uma massa de nuvens azuis, desmaiado, Ghatotkasha, cheio de cólera e cercado por seus parentes, avançou impetuosamente em direção ao filho de Drona, aquele ornamento de batalha. Similarmente muitos outros Rakshasas, incapazes de ser facilmente derrotados em batalha, avançaram em Asvatama. Vendo então aqueles Rakshasas de aparência terrível indo em direção a ele, o filho valente de Bharadvaja avançou impetuosamente em direção a eles. Cheio de fúria ele matou muitos Rakshasas de aparência formidável, isto é, aqueles coléricos entre eles que estavam na dianteira de Ghatotkasha. Vendo eles repelidos do combate por meio das flechas disparadas do arco do filho de Drona, o filho de Bhimazena Ghatotkasha de tamanho gigantesco estava cheio de raiva. Ele então exibiu uma ilusão feroz e aterradora. Com isso aquele príncipe dos Rakshasas, dotado de poderes de ilusão extraordinários, confundiu o filho de Drona naquela batalha. Então todas as tuas tropas, em consequência daquela ilusão, viraram suas costas sobre o campo. Eles viram uns aos outros derrubados e jazendo prostrados sobre a superfície da terra, se contorcendo convulsivamente, totalmente desamparados, e banhados em sangue. Drona e Duryodhana e Salya e Asvatama, e outros grandes arqueiros que eram considerados como os mais notáveis entre os Kauravas, também pareciam fugir. Todos os guerreiros em carros pareciam estar subjugados, e todos os reis pareciam estar mortos. E cavalos e cavaleiros pareciam estar derrubados aos milhares. Contemplando tudo isso, tuas tropas fugiram em direção às suas tendas. E embora, ó rei, eu mesmo e Devavrata gritássemos com o máximo de nossas vozes, dizendo: lutem, não fujam. Tudo isso é ilusão Rakshasa em batalha, aplicada por Ghatotkasha. Eles porém não pararam, seus sentidos estando confusos. Embora nós dois falássemos assim, contudo tomados pelo pânico, eles não deram crédito às nossas palavras. Vendo eles fugirem os Pandavas consideraram que a vitória era deles. Com Ghatotkasha entre eles proferiram muitos gritos leoninos. E por toda parte eles encheram o ar com seus gritos misturados com o clangor de suas conchas e a batida de suas baterias.
Foi assim que teu exército inteiro, derrotado pelo perverso Gatotkacha, perto da hora do pôr do sol, fugiu em todas as direções. Capítulo 96. Bhagadatta luta com Pandavas. Sanjaya disse: depois daquela grande batalha, o rei Duryodhana, se aproximando do filho de Ganga e saudando-o com humildade, começou a narrar para ele tudo o que tinha acontecido acerca da vitória obtida por Gatotkacha e sua própria derrota. Aquele guerreiro invencível, ó rei, suspirando repetidamente, disse essas palavras para Bhishma, o avô dos Kurus: ó Senhor, confiando em ti, como o inimigo tem confiado em Vasudeva, uma guerra violenta foi começada por mim com os Pandavas. Esses 11 Akshauhines de tropas célebres que eu tenho, são, comigo mesmo, obedientes ao teu comando, ó castigador de inimigos. Ó tigre entre os Bharatas, embora assim situado, eu ainda tenho sido derrotado em batalha pelos guerreiros Pandava encabeçados por Bhimazena confiando em Gatotkacha. É isso que consome meus membros como fogo consumindo árvore seca. Ó abençoado, ó castigador de inimigos, eu portanto, desejo, pela tua graça, ó avô, eu mesmo matar Gatotkacha, aquele pior dos Rakshasas, confiando na tua pessoa invencível. Cabe a ti cuidar para que esse meu desejo seja realizado. Ouvindo essas palavras do rei, aquele principal entre os Bharatas, Bhishma, o filho de Santanu, disse essas palavras para Duryodhana: ouça, ó rei, essas minhas palavras que eu digo para ti, ó tu da linhagem de Kuru, sobre a maneira na qual tu, ó castigador de inimigos, deves sempre te comportar. A própria pessoa, sob todas as circunstâncias, deve ser protegida em batalha, ó repressor de inimigos. Tu deves sempre, ó impecável, lutar com o rei Yudhishthira o justo, ou com Arjuna, ou com os gêmeos, ou com Bhimazena. Mantendo o dever de um rei diante dele mesmo, o rei ataca um rei. Eu mesmo, e Drona, e Kripa, e o filho de Drona, e Kritavarman da linhagem de Satyavata, e Salya, e o filho de Somadatta, e o poderoso guerreiro em carro Vikarna, e teus irmãos heróicos encabeçados por Dussasana, iremos todos, por tua causa, lutar contra aqueles Rakshasas poderosos. Ou se tua aflição por conta daquele feroz príncipe dos Rakshasas for grande demais, que este proceda em batalha contra aquele guerreiro perverso, isto quer dizer, o rei Bhagadatta que é igual ao próprio por andar em luta. Tendo dito isso para o rei, o avô hábil em discurso então se dirigiu a Bhagadatta na presença do rei Kuru, dizendo: proceda rapidamente, ó grande monarca, contra aquele guerreiro invencível, o filho de Idinva. Resista em batalha, com cuidado, e em vista de todos os arqueiros, aquele Rakshasa de feitos cruéis, como Indra nos tempos passados, resistindo a Taraka. Tuas armas são celestiais. Tua destreza também é grandiosa, ó castigador de inimigos. Antigamente muitos foram os combates que tu tiveste com Asuras, ó tigre entre reis, tu estás à altura daquele Rakshasa na grande batalha. Fortemente apoiado por tuas próprias tropas, mate, ó rei, aquele touro entre os Rakshasas. Ouvindo essas palavras de Bhishma o generalíssimo do exército Kaurava, Bhagadatta partiu especialmente com um rugido leonino encarando as tropas do inimigo. Vendo avançar em direção a eles como uma massa de nuvens rebombando, muitos poderosos guerreiros em carros do exército Pandava procederam contra ele, inflamados com cólera. Eles eram Bhimazena, e Abhimanyu e o Rakshasa Gatotkacha, e os filhos de Draupadi, e Satyadriti, e Kshatradeva, ó majestade, e os soberanos dos Shedis, e Vasudana, e o rei dos Dasarnas. Bhagadatta então, em seu elefante chamado Supratika, avançou contra eles. Então começou uma batalha feroz e terrível entre os Pandavas e Bhagadatta, que aumentou a população do reino de Yama. Flechas de energia terrível e grande em ímpeto, disparadas por guerreiros em carros, caíam, ó rei, sobre elefantes e carros. Elefantes enormes com têmporas fendidas e treinados para a luta por seus guias, se aproximando lançavam-se uns sobre os outros destemidamente.
cegados com fúria por causa do suco temporal escorrendo por seus corpos, e excitados com raiva, atacando uns aos outros com suas presas parecendo cacetetes firmes, eles perfuravam uns aos outros com as pontas daquelas armas. Ornados com rabos excelentes, e conduzidos por guerreiros armados com lanças, corcéis, incitados por aqueles cavaleiros se lançavam destemidamente e com grande impetuosidade uns sobre os outros. E soldados da infantaria, atacados por grupos de soldados da infantaria com dardos e lanças, caíam no chão a centenas e milhares. E guerreiros em carros sobre seus carros, massacrando adversários heróicos naquela batalha por meio de setas farpadas, e mosquetes e flechas, proferiam gritos leoninos. E durante a continuação da batalha de arrepiar os cabelos, aquele grande arqueiro, Bagdata, avançou em direção a Bimazena, em seu elefante de têmporas fendidas e com suco escorrendo em 7 correntes e parecendo por conta disso uma montanha com 7 pequenos riachos fluindo em declive em seu leito depois de uma chuva. E ele se aproximou, ó impecável, espalhando milhares de flechas a partir da cabeça de Supratica sobre o qual ele permanecia como o próprio Purandara ilustre em seu Airavata. O rei Bagdata afligiu Bimazena com aquela chuva de flechas como as nuvens afligindo o leito da montanha com torrentes de chuva no término do verão. Aquele arqueiro poderoso Bimazena, no entanto, excitado com raiva, matou com suas chuvas de flechas os combatentes, numerando mais do que 100, que protegiam os flancos e a retaguarda de Bagdata. Vendo eles mortos, o bravo Bagdata, cheio de raiva, incitou seu príncipe dos elefantes em direção ao carro de Bimazena. Aquele elefante, assim incitado por ele, avançou impetuosamente como uma flecha propelida da corda do arco em direção a Bimazena, aquele castigador de inimigos. Vendo aquele elefante avançando, os poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, colocando Bimazena em sua dianteira, avançaram eles mesmos em direção a ele. Aqueles guerreiros eram os 5 príncipes Kekaya, e Abhimanyu, e os 5 filhos de Draupadi e o heróico soberano dos Dasarnas, e Kshatradeva também, ó majestade, e o soberano dos Shedis, e Chitraketu. E todos esses guerreiros poderosos se aproximaram, inflamados com raiva, e exibindo suas armas celestes excelentes. E eles todos cercaram com fúria aquele elefante sozinho sobre o qual seu adversário montava. Perfurado por muitas flechas, aquele elefante enorme, coberto com sangue fluindo de seus ferimentos, parecia resplandecente como um príncipe das montanhas matizado com greda vermelha liquidificada depois de uma chuva. O soberano dos Dasarnas então, em um elefante que parecia uma montanha, avançou em direção ao elefante de Bagdata. Aquele príncipe dos elefantes, no entanto, Supratica, aguentou a investida daquele igual que avançava como o continente aguentando a investida das ondas do mar. Vendo aquele elefante do rei de grande alma dos Dasarnas assim resistido, até as tropas Pandava, aplaudindo, gritaram: "Excelente, excelente!" Então aquele melhor dos reis, o soberano dos Pragjotishas, excitado com raiva, disparou 14 lanças naquele elefante. Essas, atravessando rapidamente a armadura excelente, enfeitada com ouro, que cobria o corpo do animal, entraram nele, como cobras entrando em formigueiros. Profundamente perfurado e extremamente atormentado, aquele elefante, ó o chefe dos Bharatas, sua fúria abrandada, retrocedeu rapidamente com grande força. E ele fugiu com grande velocidade, proferindo gritos terríveis, e esmagando as tropas Pandava como a tempestade, oprimindo árvores com sua violência. Depois que aquele elefante tinha sido assim subjugado, os poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, proferindo altos gritos leoninos, se aproximaram para lutar. Colocando Bhima em sua chefia, eles avançaram em Bagdata espalhando diversas espécies de setas e diversas espécies de armas. Ouvindo os gritos selvagens, ó rei, daqueles guerreiros que avançavam cheios de raiva e vingança, aquele grande arqueiro Bagdata, cheio de fúria e perfeitamente destemido, incitou seu próprio elefante.
aquele príncipe dos elefantes então, assim incitado com o gancho e o dedo do pé, logo assumiu a forma todo destrutiva do fogo Samvarta que aparece no fim do Yuga. Esmagando multidões de carros iguais hostis e corcéis com cavaleiros, naquela batalha, ele começou, ó rei, a se mover para lá e para cá. Cheio de fúria ele também esmagou os soldados da infantaria centenas e milhares. Atacado e agitado por aquele elefante, aquele exército grande dos Pandavas encolheu em dimensões, ó rei, como um pedaço de couro exposto ao calor do fogo. Contemplando então a formação de combate Pandava rompida pelo inteligente Bhagavata, Gatotkacha, de aparência feroz, ó rei, com rosto brilhante e olhos vermelhos como fogo, cheio de raiva, avançou em direção a ele. Assumindo uma forma terrível e queimando com cólera, ele pegou um dardo brilhante capaz de fender as próprias colinas. Dotado de grande força, ele arremessou com força aquele dardo que emitia chamas ardentes de todas as partes, desejoso de matar aquele elefante. Vendo aquele dardo correndo em direção a ele com grande impetuosidade, o soberano dos Pragjotishas disparou nele uma flecha bela mas feroz e afiada com uma cabeça de meia-lua. Possuidor de grande energia, ele cortou aquele dardo com aquela sua flecha. Nisso aquele dardo, decorado com ouro, assim dividido em dois, caiu no chão, como raio do céu, arremessado por Indra, flamejando pelo firmamento. Vendo aquele dardo de seu adversário, ó rei, dividido em dois e caído no chão, Bhagadatta pegou uma lança grande equipada com uma vara dourada e parecendo uma chama de fogo em refulgência, e arremessou-a no Rakshasa, dizendo: espere, espere. Vendo ela correndo em direção a ele como raio do céu pelo firmamento, o Rakshasa saltou para o alto e agarrando-a rapidamente proferiu um grito alto. E colocando-a rapidamente contra seu joelho, ó Bharata, ele a quebrou na própria vista de todos os reis. Tudo isso parecia muito extraordinário. Vendo aquela façanha realizada pelo Rakshasa poderoso, os celestiais no firmamento, com os Gandharvas e os Munis, estavam cheios de admiração. E os guerreiros Pandava também, encabeçados por Bhimazena, encheram a terra com gritos de excelente, excelente. Ouvindo, no entanto, aqueles gritos altos dos Pandavas regozijantes, aquele grande arqueiro, o valente Bhagadatta, não pôde tolerar isso friamente. Alongando seu arco grande cuja refulgência parecia aquela do raio de Indra, ele rugiu com grande energia para os poderosos guerreiros em carros do exército Pandava, disparando ao mesmo tempo muitas flechas brilhantes de gume excelente e possuidoras da refulgência do fogo. E ele perfurou Bhima com uma seta, e o Rakshasa com 9. E ele perfurou Abhimanyu com 3, e os irmãos Kekaya com 5. E com outra flecha reta atirada de seu arco esticado até sua mais completa extensão, ele perfurou, naquela batalha, o braço direito de Kshatradeva. Nisso o arco do último com flecha fixada na corda caiu de sua mão. E ele atingiu os 5 filhos de Draupadi com 5 setas. E por raiva, ele matou os corcéis de Bhimazena. E com 3 flechas aladas com penas, ele derrubou o estandarte de Bhimazena portando o emblema de um leão. E com 3 outras flechas ele perfurou o quadrigário de Bhima. Profundamente perfurado por Bhagadatta naquela batalha, e muito atormentado, Visuka por causa disso, o chefe dos Bharatas, sentou-se na plataforma do carro. Então, ó rei, aquele principal dos guerreiros em carros, Bhima, assim privado de seu carro, saltou rapidamente de seu veículo grande pegando sua massa. Vendo ele com massa erguida e parecendo com uma colina crestada, todas as tuas tropas, ó Bharata, ficaram cheias de grande temor. Exatamente nesse momento aquele filho de Pandu que tinha Krishna como seu quadrigário, ó rei, massacrando o inimigo por todos os lados enquanto ele se aproximava, apareceu naquele local onde aqueles tigres entre os homens, aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, Bhimazena e Gatotkacha, pai e filho, estavam lutando com o soberano dos Pragjotishas.
vendo seus irmãos, aqueles poderosos guerreiros em carros, engajados na batalha, aquele filho de Pandu rapidamente começou a lutar, espalhando profusamente suas flechas, ó chefe dos Bharatas. Então aquele poderoso guerreiro em carro, o rei Duryodhana, incitou depressa para a frente uma divisão de suas tropas abundando com carros e elefantes. Em direção àquela poderosa divisão dos Kauravas, assim avançando com impetuosidade, Arjuna de corcéis brancos avançou com grande energia. Bhagadatta também, sobre aquele elefante dele, ó Bharata, esmagando as tropas Pandava, avançou em direção a Yudhishthira. Então começou uma batalha violenta entre Bhagadatta, ó majestade, e os Panchalas, os Rinjayas, e os Kekayas, com armas erguidas. Então Bhimazena, naquela batalha, contou para Keshava e Arjuna em detalhe sobre a morte de Iravati, como ela tinha ocorrido. Capítulo 97. Arjuna tem notícia da morte de Iravati. Batalha até o pôr do sol. Sanjaya disse: sabendo que seu filho Iravati tinha sido morto, Dhananjaya estava cheio de grande aflição e suspirava como uma cobra. E dirigindo-se a Vasava no meio da batalha, ele disse essas palavras: sem dúvida, Vidura de grande alma de sabedoria excelente viu antes com a visão de sua mente essa destruição terrível dos Kurus e dos Pandavas. Foi por isso que ele se opôs ao rei Dhritarashtra. Nessa batalha, ó matador de Madhu, muitos outros heróis têm sido mortos pelos Kauravas e muitos entre os Kauravas similarmente têm sido mortos por nós. Ó o melhor dos homens, por causa de riqueza atos vis estão sendo feitos. Que vergonha para aquela riqueza por causa da qual tal massacre de parentes está sendo perpetrado. Para aquele que não tem riqueza, até morte seria melhor do que a aquisição de riqueza pela matança de parentes. O que, ó Krishna, nós ganharemos por matarmos nossos parentes reunidos? Pai, pelo erro de Duryodhana, e também de Sakuni o filho de Suvala, como também por causa dos maus conselhos de Karna, a classe Kshatriya está sendo exterminada, ó matador de Madhu. Eu agora compreendo, ó de braços fortes, que o rei agiu sabiamente ao rogar de Suryodhana somente metade do reino, ou, em vez disso, somente 5 aldeias. Pai, nem isso foi concedido por aquele indivíduo de alma perversa. Contemplando tantos kshatriyas valentes jazendo mortos no campo de batalha, eu me censuro, dizendo que vergonha para a profissão de um kshatriya. Os kshatriyas me considerarão impotente em batalha. Só por isso eu estou lutando. Além disso, ó matador de Madhu, essa batalha com parentes é repugnante para mim. Incite os corcéis adiante com velocidade em direção ao exército da Dhritarashtra, eu irei, com meus 2 braços, alcançar a outra margem desse oceanos de batalha que é tão difícil de se cruzar. Não há tempo, ó Madhava, a perder em ação. Assim endereçado por Partha, Keshava, aquele matador de heróis hostis, incitou aqueles corcéis de cor branca dotados da velocidade do vento. Então, ó Bharata, alto era o barulho que era ouvido entre tuas tropas, parecendo aquele do próprio oceano na maré cheia quando agitado pela tempestade. Na tarde, ó rei, a batalha que se seguiu entre Bhishma e os Pandavas foi marcada por barulho que parecia o ribombar das nuvens. Então, ó rei, teus filhos, cercando Drona como os vasos cercando Vasava, avançaram na batalha contra Bhimazena. Então o filho de Santanu, Bhishma, e aqueles mais notáveis dos guerreiros em carros, isto é, Kripa, e Bhagadatta, e Susarma, todos foram em direção a Dhananjaya. E o filho de Ridika Kritavarma e Valika avançaram em direção a Satyaki. E o rei Anvashta se colocou diante de Abhimanyu. E outros grandes guerreiros em carros, ó rei, enfrentaram outros grandes guerreiros em carros. Então começou uma batalha feroz que foi terrível de se ver. Bhimazena então, ó rei, vendo teus filhos, se inflamou com ira naquela batalha, como fogo com uma libação de manteiga clarificada.
Teus filhos, no entanto, ó monarca, cobriram aquele filho de Kunti com suas flechas como as nuvens encharcando o leito da montanha na estação das chuvas. Enquanto sendo assim coberto de diversas maneiras por teus filhos, ó rei, aquele herói, possuidor da vivacidade do tigre, lambeu os cantos de sua boca. Então, ó Bharata, Bhima derrubou Vidurosca com uma flecha afiada de cabeça de ferradura. Nisso aquele teu filho foi privado de vida. Com outra flecha de cabeça larga, bem temperada e afiada, ele então derrubou Kundalin como um leão derrubando um animal menor. Então, ó majestade, tendo teus outros filhos dentro do alcance de suas flechas, ele pegou diversas flechas, afiadas e bem temperadas, e com mira cuidadosa disparou-as rapidamente neles. Aquelas flechas, atiradas por aquele arqueiro forte, Bhimazena, derrubou teus filhos, aqueles poderosos guerreiros em carros, de seus veículos. Esses filhos teus que foram mortos dessa maneira eram Anadriti, e Kundabedin, e Virata, e Dirgalochana, e Dirgavalu, e Suvalu, e Kanikadyaja. Enquanto caíam de seus carros, ó touro da raça Bharata, aqueles heróis pareciam resplandecentes como mangueiras matizadas com flores na primavera. Então teus outros filhos, ó monarca, fugiram, considerando o poderoso Bhimazena como a própria morte. Então como as nuvens derramando torrentes de chuva no leito da montanha, Drona naquela batalha cobriu com flechas de todos os lados aquele herói que estava assim consumindo teus filhos. A destreza que nós então vimos do filho de Kunti foi muito extraordinária, pois embora refreado por Drona, ele ainda matou teus filhos. De fato, como um touro aguenta uma chuva caída de cima, Bhima alegremente suportou aquela chuva de setas disparadas por Drona. Admirável, ó monarca, foi o feito que Vrikudara realizou lá, pois ele matou teus filhos naquela batalha e resistiu a Drona ao mesmo tempo. De fato, o irmão mais velho de Arjuna se divertiu entre aqueles teus filhos heróicos, como um tigre poderoso, ó rei, entre um bando de veados. Como um lobo, no meio de um bando de veados, perseguiria e apavoraria aqueles animais. Assim Vrikudara, naquela batalha, perseguiu e apavorou teus filhos. Enquanto isso o filho de Ganga e Bhagavata, e aquele poderoso guerreiro em carro, Gautama, começaram a resistir a Arjuna, aquele filho impetuoso de Pandu. Aquele Atirata, desviando com suas armas as armas daqueles seus adversários naquela batalha, despachou muitos heróis proeminentes do teu exército para a residência da morte. Abhimanyu também, com suas flechas, privou aquele renomado e principal dos guerreiros em carros, o rei Anvasta, de seu carro. Privado de seu carro e prestes a ser morto pelo filho célebre de Subhadra, aquele rei saltou rapidamente de seu carro em vergonha, e arremessou sua espada naquela batalha em Abhimanyu de grande alma. Então, aquele monarca poderoso subiu no carro do filho de Riddhika, conhecedor de todos os movimentos em batalha. O filho de Subhadra, aquele matador de heróis hostis, vendo aquela espada correndo em direção a ele, desviou-a pela celeridade de seus movimentos. Vendo aquela espada assim frustrada naquela batalha pelo filho de Subhadra, gritos altos de muito bem. Muito bem. Foram, ó rei, ouvidos entre as tropas. Outros guerreiros encabeçados por Drishtadyumna lutaram com tuas tropas, enquanto tuas tropas, também, todas lutaram com aquelas dos Pandavas. Então, ó Bharata, violento foi o combate que teve lugar entre os teus e os deles, aqueles combatentes atacando uns aos outros com grande força e realizando as façanhas mais difíceis. Bravos combatentes, ó majestade, agarrando uns aos outros pelo cabelo, lutavam usando suas unhas e dentes, e punhos e joelhos, e palmas e espadas, e seus braços bem proporcionados. E aproveitando os pontos fracos uns dos outros, eles despachavam uns aos outros para a residência de Yama. Pai matou filho, e filho matou o pai. De fato, os combatentes lutavam entre si, usando todos os seus membros.
arcos belos com bastões dourados, ó Bharata, soltos dos punhos de guerreiros mortos, e ornamentos caros, e flechas afiadas equipadas com asas de ouro puro ou prata e lavadas com óleo, pareciam resplandecentes quando eles jaziam espalhados sobre o campo, as últimas parecendo, em particular, cobras que tinham abandonado sua pele. E espadas equipadas com cabos de marfim decorados com ouro, e os escudos também de arqueiros, matizados com ouro, jaziam sobre o campo, soltos de seus punhos. Dardos farpados e machados e espadas e vinábulos, todos enfeitados com ouro, belas cotas de malha, e cacetetes pesados e curtos, e massas com ferrões, e machados de batalha, e setas curtas, ó majestade, e cobertores de elefantes de diversas formas, e rabos de iaque, e leques, jaziam espalhados no campo. E poderosos guerreiros em carros jaziam no campo com diversos tipos de armas em suas mãos ou ao lado deles, e parecendo vivos, embora o ar vital tivesse ido embora. E homens jaziam sobre o campo com membros despedaçados com massas e cabeças esmagadas com clavas, ou esmagados por elefantes, corcéis, e carros. E a terra, coberta em muitos lugares com os corpos de corcéis mortos, homens, e elefantes, parecia bela, ó rei, como se coberta com colinas. E o campo de batalha se encontrava coberto com dardos caídos, e espadas e flechas e lanças e cimitarras e machados e dardos farpados, e alavancas de ferro e machados de batalha, e massas com pontas de ferro e setas curtas e satagnes, literalmente matadores de 100, que se supõe que seja um tipo de foguete, e corpos mutilados por armas. E, ó matador de inimigos, cobertos com sangue, guerreiros jaziam prostrados no campo, alguns privados de vida e portanto, no silêncio da morte, e outros proferindo gemidos baixos. E a terra, coberta com aqueles corpos, apresentava uma visão variada. E coberta com os braços de guerreiros fortes cobertos com pasta de sândalo e enfeitados com proteções de couro e braceletes, com coxas afiladas parecendo trombas de elefantes, e com cabeças caídas, ornadas com pedras preciosas anexadas a turbantes e com brincos de combatentes de olhos grandes, ó Bharata, a terra assumiu uma visão bela. E o campo de batalha, coberto com sangue, cotas de malha tingidas e ornamentos dourados de muitos tipos, parecia muito bela como se com fogos espalhados de chamas suaves. E com ornamentos de diversas espécies caídos de seus lugares, com arcos jazendo por todos os lados, com flechas de asas douradas, espalhadas em volta, com muitos carros quebrados adornados com fileiras de sinos, com muitos corcéis mortos espalhados em volta cobertos com sangue e com suas línguas para fora, com fundos de carros, bandeiras, aljavas, e estandartes, com conchas gigantescas, pertencentes a grandes heróis, de brancura leitosa jazendo em volta, e com elefantes sem trombas jazendo prostrados, a terra parecia bela como uma donzela enfeitada com diversos tipos de ornamentos. E lá, com outros elefantes perfurados com lanças e em grande agonia, e frequentemente proferindo gemidos baixos com suas trombas, o campo de batalha parecia belo como se com colinas moventes, com cobertores de diversas cores, e mantas de elefantes, com ganchos belos caindo por todos os lados tendo cabos decorados com pedras de lápis lazuli, com sinos espalhados que tinham adornado elefantes gigantescos, com tecidos claros e matizados como também peles de veado ranco, com belas correntes para o pescoço de elefantes, com cinturões enfeitados com ouro, com mecanismos quebrados de diversos tipos, com dardos farpados enfeitados com ouro, com mantas bordadas de cavalos, empardecidas com poeira, com os braços cortados de soldados da cavalaria, enfeitados com braceletes e jazendo por todos os lados, com lanças polidas e afiadas e espadas brilhantes,
com variadas proteções para a cabeça caídas de cabeças e espalhadas em volta, com belas flechas em forma de meia-lua adornadas com ouro, com mantos de corcéis, com peles de veado ranco, rasgadas e trituradas, com pedras preciosas belas e caras que enfeitavam as proteções para a cabeça de reis, com seus guarda-sóis espalhados e rabos de aquileques, com rostos, luminosos como o lótus ou a lua, de guerreiros heróicos, enfeitados com brincos belos e ornados com barbas bem cortadas, coberta e brilhante com outros ornamentos de ouro, a terra parecia com o firmamento coberto com planetas e estrelas. Assim, ó Bharata, os dois exércitos, o teu e o deles, enfrentando um ao outro em batalha, oprimiram um ao outro. E depois que os combatentes estavam fatigados, derrotados e oprimidos, ó Bharata, a noite escura começou e a batalha não podia mais ser vista. Por isso ambos os Kurus e os Pandavas retiraram seus exércitos, quando chegou aquela noite terrível de escuridão pícea. E tendo retirado suas tropas, os Kurus e os Pandavas descansaram à noite, se recolhendo para suas respectivas tendas. Capítulo 98. Karna afirma que se Bhishma se retirar da batalha sem dúvida matará os Pandavas. Duryodhana vai até Bhishma. Sanjaya disse: então o rei Duryodhana, e Sakuni o filho de Suvala, e teu filho Dussasana, e o invencível filho do Suta Karna se reunindo, trocaram ideias da seguinte maneira: como os filhos de Pandu, com seus seguidores, podem ser subjugados em batalha. Esse mesmo foi o assunto de sua conversa. Então o rei Duryodhana, dirigindo-se ao filho do Suta e ao poderoso Sakuni, disse para todos aqueles seus conselheiros, Drona, Bhishma, e Kripa, e Salya e o filho de Somadatta não resistem aos Partas. Eu não sei qual é o motivo de tal conduta deles. Não mortos por algum desses, os Pandavas estão destruindo minhas tropas. Portanto, ó Karna, eu estou me tornando mais fraco em poder e minhas armas também estão se esgotando. Eu estou sendo logrado pelos Pandavas heróicos, eles que são incapazes de ser vencidos pelos próprios deuses. Dúvida enche a minha mente quanto a como, de fato, eu conseguirei derrotá-los em batalha. Para o rei que falou assim, ó grande monarca, o filho do Suta respondeu: não te aflijas, ó chefe dos Bharatas. Eu mesmo farei o que é agradável para ti. Que o filho de Santanu Bhishma se retire logo da grande batalha. Depois que o filho de Ganga tiver se retirado da luta e posto de lado suas armas, eu matarei Partha junto com todos os Somarkas, na própria vista de Bhishma. Eu empenho minha verdade, ó rei. De fato, Bhishma todo dia mostra piedade pelos Pandavas. Ele é, além disso, incapaz de vencer aqueles poderosos guerreiros em carros. Bhishma é orgulhoso de mostrar sua destreza em batalha. Ele também gosta muito de lutar. Porque, ó majestade, ele vencerá, portanto, os Pandavas reunidos, pois em tal caso a batalha estará terminada. Portanto, dirigindo-te sem demora para a tenda de Bhishma, peça àquele velho e venerável senhor pôr de lado suas armas. Depois que ele tiver posto de lado suas armas, ó Bharata, pense nos Pandavas como já mortos, com todos os seus amigos e parentes, ó rei, por eu mesmo sozinho. Assim endereçado por Karna, teu filho Duryodhana, então disse para seu irmão Dussasana essas palavras: cuide, ó Dussasana, para que sem demora todos aqueles que andam em meu séquito estejam vestidos. Tendo dito essas palavras, ó monarca, o rei se dirigiu a Karna, dizendo: fazendo Bhishma, aquele mais notável dos homens, concordar com isso, eu, sem demora, virei a ti, ó castigador de inimigos. Depois que Bhishma tiver se retirado da batalha, tu atacarás o inimigo em batalha. Então teu filho, ó monarca, saiu sem demora, acompanhado por seus irmãos, como ele disse em sacrifícios, acompanhado pelos deuses. Então o seu irmão Dussasana fez aquele tigre entre os reis, dotado, além disso, da bravura de um tigre, montar em seu cavalo.
enfeitado com braceletes, com diadema na cabeça, e adornado com outros ornamentos em seus braços. Ó rei, teu filho resplandecia brilhantemente conforme ele procedia pelas ruas. Coberto com pasta de sândalo fragrante da cor da flor mandim e brilhante como o ouro polido, e vestido em vestimentas limpas, e procedendo com o modo de andar esportivo do leão, Duryodhana parecia belo como o sol de brilho resplandecente no firmamento. E conforme aquele tigre entre homens procedia em direção à tenda de Bhishma, muitos arqueiros poderosos, célebres pelo mundo, seguiram atrás dele. E seus irmãos também andavam em seu séquito, como os celestiais andado atrás de Vasava. E outros, principais dos homens, montados sobre corcéis, e muitos outros também em elefantes, ó Bharata, e outros em carros, o circundaram por todos lados. E muitos entre aqueles que lhe desejavam bem, pegando armas para a proteção de sua pessoa nobre, apareceram lá em grupos grandes, como os celestiais cercando Sakra no céu. O poderoso chefe dos Kurus, adorado por todos os Kauravas, seguiu dessa maneira, ó rei, em direção aos aposentos do filho renomado de Ganga. Sempre seguido e cercado por seus irmãos, ele procedeu, erguendo muitas vezes seu braço direito, massivo e parecendo a tromba de um elefante e capaz de resistir a todos os inimigos. E com aquele braço dele, ele aceitou os cumprimentos que foram prestados a ele de todos os lados por espectadores curiosos que permaneciam erguendo em direção a ele suas mãos unidas. E ele ouvia, enquanto ele viajava, as vozes belas dos nativos de reinos diversos. De grande fama, ele foi elogiado por bardos e elogiadores. E em retorno aquele grande rei, prestou seus cumprimentos a eles todos. E muitas pessoas de grande alma ficaram em volta dele com lâmpadas acesas de ouro alimentadas com óleo fragrante. E cercado por lâmpadas douradas, o rei parecia radiante como a lua acompanhada pelos planetas brilhantes em redor dela. E servidores com enfeites de cabeça adornados com ouro, tendo bastões e jariadas nas mãos, gentilmente fizeram a multidão por toda parte abrir caminho. O rei então, alcançando os aposentos excelentes de Bhishma, apeou de seu cavalo. E chegado na presença de Bhishma, aquele soberano de homens saudou Bhishma e então sentou-se em um assento excelente feito de ouro, inteiramente belo e coberto com um rico revestimento. Com mãos unidas, olhos banhados em lágrimas, e voz sufocada em angústia, ele então se dirigiu a Bhishma, dizendo: recebendo tua proteção em batalha, ó matador de inimigos, nós ousamos vencer os próprios deuses e os Asuras com Indra em sua chefia. O que eu direi, portanto, dos filhos de Pandu, embora eles sejam heróicos, com seus parentes e amigos? Portanto, ó filho de Ganga, cabe a ti, ó Senhor, me mostrar piedade. Mate os bravos filhos de Pandu como Maindra matando os Danavas. Eu matarei, ó rei, todos os Somakas e os Panchalas e os Karshas junto com os Kekaias, ó Bharata. Essas foram tuas palavras para mim. Que essas palavras se tornem verdadeiras. Mate os Partas reunidos, e aqueles arqueiros poderosos, os Somakas. Faça verdadeiras tuas palavras, ó Bharata. Se por bondade pelos Pandavas, ó rei, ou por teu ódio por minha pessoa infeliz, tu poupas os Pandavas, então permitas que Karna, aquele ornamento de batalha, lute. Ele vencerá em batalha os Partas com todos os seus amigos e parentes. O rei, teu filho Duryodhana, tendo dito isso, fechou seus lábios sem dizer qualquer coisa mais, para Bhishma de bravura terrível. Capítulo 99. Bhishma jura matar os Somakas. Prepara-se para a grande batalha. Sanjaya disse: Bhishma de grande alma, profundamente perfurado por aqueles punhais verbais por teu filho, ficou cheio de grande angústia. Mas ele não disse uma única palavra desagradável em resposta. De fato, mutilado por aqueles punhais verbais e cheio de dor e raiva, ele suspirou como uma cobra e refletiu em silêncio por um longo tempo.
Erguendo seus olhos então, e como se consumindo, por ira, o mundo com os celestiais, os asuras, e os Gandharvas, aquela principal das pessoas conhecedoras do mundo, então se dirigiu a teu filho e disse a ele essas palavras tranquilas, porque, ó Duryodhana, tu me atinges dessa maneira com teus punhais verbais. Eu sempre me esforço ao máximo para realizar, e realizo, o que é para o teu bem. De fato, pelo desejo de fazer o que é agradável para ti, eu estou preparado para sacrificar minha vida em batalha. Os Pandavas são realmente invencíveis. Quando o corajoso filho de Pandu gratificou Agni na floresta de Kandava, derrotando o próprio Sakra em batalha, essa mesma é uma indicação suficiente. Quando, ó poderosamente armado, o mesmo filho de Pandu te resgatou enquanto tu estavas sendo levado preso pelos Gandharvas, essa mesma é uma indicação suficiente. Naquela ocasião, ó Senhor, teus bravos irmãos todos fugiram, como também o filho de Radha da casta Sulta. Aquele resgate, portanto, por Arjuna é uma indicação suficiente. Na cidade de Virata, sozinho ele se lançou sobre todos nós juntos. Essa é uma indicação suficiente. Vencendo em batalha Drona e eu mesmo excitado com raiva, ele levou nossos mantos. Essa é uma indicação suficiente. Naquela ocasião, antigamente, da captura do gado, ele venceu aquele poderoso arqueiro filho de Drona, e Saradivati também. Essa é uma indicação suficiente. Derrotando Karna também, que é muito vaidoso de sua coragem, ele deu os mantos do último para Uttara. Essa é uma indicação suficiente. O filho de Prita derrotou em batalha os Nivatakavachas, que não podiam ser vencidos pelo próprio Vasava. Essa é uma indicação suficiente. Quem, de fato, é capaz de subjugar em batalha o filho de Pandu pela força, ele que tem como seu protetor o protetor do universo armado com concha, disco, e massa? Vasudeva é possuidor de poder infinito, e é o destruidor do universo. Ele é o Senhor sublime de todos, o Deus dos deuses, a alma suprema e eterna. Ele é descrito de modo variado, ó Rei, por Narada e outros grandes rishis. Por causa da tua insensatez, no entanto, ó Suyoddhana, tu não sabes o que deve ser dito e o que não se deve. O homem a ponto de morrer vê todas as árvores como sendo feitas de ouro. Assim tu também, ó filho de Gandhari, vês tudo invertido. Tendo provocado hostilidades terríveis com os Pandavas e os Sanjayas, lute agora tu mesmo com eles em batalha. Deixe-nos ver-te agir como um homem. Com relação a mim mesmo, ó tigre entre homens, eu matarei todos os Somakas e os Panchalas juntos, evitando somente Sikandin. Morto por eles em batalha, eu irei para a residência de Yama, ou matando eles em batalha, eu te darei alegria. Sikandin nasceu no palácio de Drupada como mulher a princípio. Ela se tornou um homem por causa da concessão de um benefício. Afinal, de qualquer modo, ela é Sikandini. Ele eu não matarei mesmo que eu tenha que perder minha vida, ó Bharata. Ela é a mesma Sikandini que o Criador fez a princípio. Passe a noite em sono tranquilo, ó filho de Gandhari. Amanhã eu lutarei uma batalha feroz sobre da qual os homens falarão enquanto o mundo durar. Assim endereçado por ele, teu filho, ó monarca, foi embora. E saudando seu superior como uma inclinação de cabeça, ele voltou para sua própria tenda. Voltando, o rei dispensou seus servidores. E logo então aquele destruidor de inimigos entrou em sua residência. E tendo entrado em sua tenda, o monarca passou a noite em sono. E quando amanheceu, se levantando, o rei ordenou todos os guerreiros nobres, dizendo: alinhem as tropas. Hoje Bhishma, excitado com cólera, matará todos os Somakas. Ouvindo aquelas lamentações copiosas de Duryodhana à noite, Bhishma considerou-as, ó rei, como ordens para ele mesmo. Cheio de grande aflição e desaprovando a posição de servidão, o filho de Santanu refletiu por um longo tempo, pensando em um combate com Arjuna em batalha. Compreendendo a partir de sinais que o filho de Ganga vinha pensando nisso, Duryodhana, ó rei, ordenou Dussasana dizendo:
Ó Udusasana, que carros sejam rapidamente designados para proteger Bhishma. Que todas as 22 divisões do nosso exército sejam incitadas adiante. Agora acontecerá aquilo no qual nós vínhamos pensando por uma série de anos, isto é, o massacre dos Pandavas com todas as suas tropas e a aquisição por nós do reino. Nessa questão, eu penso, a proteção de Bhishma é nosso principal dever. Protegido por nós, ele nos protegerá e matará os partas em batalha. De alma purificada, ele me disse: eu não matarei Sikandini. Ele era uma mulher antes, ó rei, e, portanto, deve ser evitado por mim em batalha. O mundo sabe, ó tu de braços fortes, que pelo desejo de fazer bem para meu pai, eu antigamente abandonei um reino próspero. Eu, portanto, não matarei em batalha, ó o principal de homens, alguma mulher ou alguém que foi uma mulher antes. Isso que eu te digo é verdade. Este Sikandin, ó rei, primeiro nasceu mulher. Tu ouviste aquela história. Ela nasceu como Sikandini da mesma maneira que eu te contei antes da batalha começar. Tomando seu nascimento como uma filha, ela se tornou um homem. De fato, ela lutará comigo, mas eu nunca atirarei minhas flechas nela. Em relação a todos os outros kshatriyas desejosos de vitória para os Pandavas, ó majestade, a quem eu possa obter dentro do meu alcance no campo de batalha, eu os matarei. Essas foram as palavras que o filho de Ganga, conhecedor das escrituras, aquele chefe da linhagem de Bharata, disse para mim. Portanto, com toda a minha alma eu penso que proteger o filho de Ganga é nosso principal dever. O próprio lobo pode matar o leão deixado desprotegido na grande floresta. Que o filho de Ganga não seja morto por Sikandin como o leão morto pelo lobo. Que nosso tio materno Sakuni, e Salya, e Kripa, e Drona, e Vivingsati, protejam cuidadosamente o filho de Ganga. Se ele estiver protegido, nossa vitória é certa. Ouvindo essas palavras de Duryodhana, todos cercaram o filho de Ganga com uma grande divisão de carros. E teus filhos também, tomando suas posições em volta de Bhishma, procederam para a batalha. E eles todos seguiram, sacudindo a terra e o firmamento, e causando medo nos corações dos Pandavas. Os poderosos guerreiros em carros do exército Kaurava, apoiados por aqueles carros e elefantes, e vestidos em armadura, reuniram-se em batalha, cercando Bhishma. E todos eles tomaram suas posições para proteger aquele poderoso guerreiro em carro, como os celestiais na batalha entre eles mesmos, e os asuras para proteger o manejador do raio. Então o rei Duryodhana, mais uma vez se dirigindo a seu irmão, disse: Yudamanyu protege a roda esquerda do carro de Arjuna, e o Tamauja sua roda direita. E assim protegido Arjuna protege Sikandin. Ó Udusasana, adote tais medidas para que, protegido por Partha, Sikandin não possa matar Bhishma deixado desprotegido por nós. Ouvindo essas palavras de seu irmão, teu filho Dusasana, acompanhado pelas tropas, avançou para a batalha, colocando Bhishma na vanguarda. Vendo Bhishma cercado dessa maneira por um grande número de carros, Arjuna, aquele principal dos guerreiros em carros, dirigiu-se a Drishtadyumna e disse: ó príncipe, coloque aquele tigre entre homens, Sikandin, hoje em frente a Bhishma, eu mesmo serei seu protetor, ó príncipe de Panchala.